Olá, pessoal, nós voltamos aqui. Na verdade, isso não estava nem no nosso script, mas saindo do último módulo, a gente estava tomando um café e a gente estava conversando, eu e a Carol, a respeito dos insumos, da possibilidade de se creditar de PIS e COFINS dos insumos, e falamos também da LGPD, que é o momento que as empresas precisam, de fato, se adaptar. Agora já chegou a corda no pescoço e a gente falou, poxa, tem uma possibilidade aí enorme, né, de você se creditar dos insumos que a empresa precisa adaptar, precisa implementar no sistema dela, na organização, para instituir a LGPD. Então, já introduzindo aí a Carol também sobre esse assunto que está em alta, o PIS e a COFINS, a gente sabe, como eu já tinha falado, não quero entrar muito aqui em termos técnicos, mas ele sobre o faturamento da empresa, sobre o que é essencial e sobre o que é relevante para o desenvolvimento da empresa. Nesse momento de adaptação da LGPD nas organizações, a gente se pergunta, poxa, eu preciso do que para implementar a LGPD? Eu preciso de um software? Eu preciso de um DPO para fazer a regulamentação e de tomar conta de todos os sistemas e de toda essa implementação dessas obrigações? Então, isso passa a ser um custo para a empresa, né? Quando, na verdade, poderia, já que ele é essencial, já que ele é obrigatório, ele poderia se creditar disso daí também. Então, é uma oportunidade muito boa para as empresas nesse momento de adaptação da LGPD, de implementação, para fazer e para pensar. O que eu estou implementando? O que eu estou tendo de custo hoje na minha empresa para me adaptar à LGPD? Será que sobre isso, que hoje é um custo para mim, eu consigo me creditar? Então, às vezes, o que é um ônus, na verdade, pode ser uma oportunidade. Exatamente. Eu vou falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, mas ao final da tarde, por conta da relevância do assunto. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que é essa lei, por que você precisa se adaptar e até quando você pode fazer isso, fique atento, porque nós vamos conversar um pouco mais à tarde. Mas um dos pontos mais importantes que eu escuto, enquanto advogada que atua nessa área, é exatamente o ponto de quanto custa. Qual é o custo disso? A gente passou por uma pandemia, estamos passando ainda, né? E um período de contenção muito forte dos gastos. E os custos advindos da adequação da legislação, de fato, são um obstáculo para que as empresas comecem a pensar e comecem a entender que isso vai ter que ser feito. Por isso, em uma conversa com a Gabriela, até para viabilizar esse projeto para um dos nossos clientes, nós começamos a tratar a LGPD, os custos advindos dessa adequação, como insumo, né, Gabi? Exatamente isso. Inclusive, a gente já até conversou com um cliente nosso, né? Em uma reunião, ele falou, pô, peraí, eu tô tendo que implementar... Quais são... Você consegue já indicar pra gente, mais ou menos, o que eles têm de gasto para implementar a LGPD? Porque, assim, gente, de recuperação de crédito é comigo, mas a LGPD é totalmente com a Carol. Então... Bom, na verdade, quando a gente fala de adequação LGPD, a gente conta com uma gama de profissionais diferentes, porque a lei não é só uma questão jurídica. Ela vai envolver a fase de adequação, né, própria dos documentos, que é onde o jurídico entra, na fase de mapeamento, mas você também precisa entender o nível de maturidade em questão de transformação digital da sua empresa, porque isso vai impactar diretamente nas medidas de segurança que você vai passar a ter. Então, se você não está transformado, ou se você ainda não passou por um processo de transformação, provavelmente ele vai ter que vir junto com essa adequação. E isso, a gente enfrenta custos aí, né? Porque todo mundo viu na pandemia que as empresas, elas passaram, quem foi trabalhar em home office, não tinha um ambiente digital para proporcionar isso, teve um custo agregado. São custos expressivos, né, Carol? Sim, porque você está falando de transformar tudo, né? Não tudo, mas assim, uma boa parte daquilo que você tem para garantir uma maior segurança para os titulares dos dados e também para viabilizar que esse trabalho possa ser realizado de qualquer lugar. Então, a gente tem as medidas de transformação digital, depois que a gente transformou as medidas de segurança que têm que ser aplicadas, então, a gente precisa do apoio de profissionais de TI para conseguir entender qual o ramo de atividade, quais as medidas que são adequadas para aquele ramo, porque também não é uma receita de bolo, a gente não aplica de uma forma igual para todo mundo. A gente tem portes de empresas diferentes, a gente tem serviços e medidas que devem ser tomadas de acordo com qual tipo de dado e qual a quantidade de dado que é armazenada pela empresa. Então,
Daí a gente já falou em transformação digital, em medidas de segurança, nos custos próprios dos advogados, né, e das pessoas que trabalham com isso, e também com o software para fazer esse gerenciamento. Não só um software interno, mas você também precisa adequar, por exemplo, seu site. Você vai ter que contratar uma ferramenta para fazer uma organização e um gerenciamento dos cookies que são aplicados. Então, a gente vai agregando de pouquinho em pouquinho custo em cima de custo. Pandemia, problemas em relação à caixa, menos investimentos, a lei passou a ficar num cenário secundário. Mas agora, com a retomada, a gente imagina que ela volte a ser uma grande protagonista para 2022. Legal. E aí está vendo que isso que é obrigatório para as empresas, inclusive já está previsto penalidade, já estão aplicando as penalidades. Então, não é mais necessariamente um custo para a empresa. Você consegue reverter isso com a possibilidade de se creditar, porque isso é essencial para a empresa. Sem isso, ela não consegue cumprir a legislação de Exatamente. fato. Então, tem essa alternativa, tem essa possibilidade para as empresas, lembrando principalmente para as empresas aí do lucro real, né, que recolhem o PIS e COFINS de forma não cumulativa. Nessas implementações do LGPD, então fique atento. O que é o custo para você hoje pode ser um crédito aí de PIS e COFINS, aí uma grande oportunidade. É isso aí, pessoal. Espero vocês no meu painel específico sobre LGPD, mais para o final da tarde, LGPD e Compliance. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, pode me mandar para a gente aqui pelo chat, que qualquer coisa a Gabriela volta à tarde aqui. Da Carol, ela é fera em LGPD. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais.